no qual nós queremos abordar com você. Hoje nós queremos falar acerca de caminhos no qual as pessoas têm trilhado, no qual a pessoa acaba fracassando porque a pessoa não pensou antes de agir. E qual tem sido a postura da pessoa diante de tal situação? Nesse momento eu gostaria de começar fazendo uma oração com todos vocês para que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração e nos direcionar. Eu peço que desde já você pegue seu copo com água, coloque aí que nós iremos consagrar daqui a pouco para que Deus venha proporcionar a nós um fortalecimento especial. Principalmente a você que se encontra doente, angustiado e precisando de uma atenção especial de Deus. Mas nesse momento eu gostaria que você abrisse primeiramente a sua Bíblia lá no livro de Salmos, capítulo 1. Certo? Salmos, capítulo 1. No caso, eu gostaria de falar com você algo muito importante, mas antes, vamos fazer uma oração especial? Coloque a sua mão sobre esta palavra, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha abençoar esta palavra, fala no nosso coração e nos dê a tua direção, Senhor, para que nós possamos fazer, meu Deus, aquilo que te agrada, meu Deus, que possamos alcançar a tua vontade, meu Deus, para assim poder desfrutar de uma vida feliz, conforme diz a tua sagrada Escritura. Fala ao nosso coração, nos dê a tua direção, meu Deus, de acordo com a necessidade que há no coração dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos então começar a nossa leitura? Salmo capítulo 1, a partir do versículo 1 diz o seguinte: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Vamos começar por aqui. Aqui, esse versículo, ele se divide em 3 tipos de pessoas, no qual nós precisaríamos citar como exemplos para que nós possamos entender a palavra do Senhor. Então vamos lá. Ele começa dizendo que bem-aventurado, feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Primeiramente, geralmente as pessoas lá fora, elas têm um pensamento errado mediante a uma situação. De repente, às vezes você, mulher, que o seu marido, ele te trai, ele tem uma outra pessoa, um relacionamento extraconjugal. Qual é o pensamento das pessoas lá fora? Primeira coisa, você deve pagar com a mesma moeda. Não é assim? Olho por olho, dente por dente. São aquelas pessoas que ainda vivem segundo a lei de Moisés, quando na verdade deveriam viver segundo a lei de Cristo, segundo o mandamento de Cristo. E o que a Bíblia nos orienta? A lutarmos, não cansarmos de fazer o bem, ainda que aquela pessoa aparentemente não mereça nenhum esforço da sua parte. Deus, ele falou que nós tínhamos que nos perdoar mutuamente. Eu sei que não é fácil você levar adiante uma relação onde você está amando e não está sendo amada como deveria, ou seja, não está sendo respeitado como deveria ser. Mas o Senhor Jesus foi traído também. Antes de ele ir para a cruz do Calvário, ele foi traído por quem? Por Judas, alguém que andou com ele. Mas porém era alguém que vivia roubando ao Senhor Jesus. E quantas pessoas às vezes se aproximam de você apenas para te roubar? Roubar o quê, pastor? Às vezes roubar a sua alegria, roubar a felicidade, o sorriso estampado no teu rosto. Como? Com notícias. Presta atenção. Ele está falando aqui o conselho dos ímpios. Conselhos são palavras. Palavras são boas ou más notícias que chegam no seu ouvido. Às vezes tudo aparentemente está indo bem, mas às vezes uma palavra que alguém chega com você e fala, você desmorona. Você dá crédito e às vezes aquilo que aquela pessoa está falando não é uma realidade. Ela não é dessa maneira. Então nós temos que pegar. Não é tudo que chega a nós que nós devemos dar crédito. A Bíblia diz que nós devemos julgar todas as coisas, reter somente aquilo que é bom. Se é para reter somente aquilo que é bom, quer dizer que aquilo que é mal eu devo fazer o quê? Jogar na lata do lixo.
entendendo? Você tem que jogar as más palavras, as más conversações na lata do lixo. Não adianta você levar isso adiante, principalmente quando aquele argumento não tem nenhum tipo de fundamento sólido. E ainda que tenha algo sólido, um argumento sólido, o que você tem que fazer? Pegar aquilo e fazer o quê? Medir, pensar, refletir, não agir no impulso. Porque geralmente quando as pessoas chegam para falar algo com você, já é com um objetivo ruim. Para que você venha se dobrar diante daquela situação e venha tomar logo uma atitude. Mas geralmente a atitude que as pessoas querem que você tome é uma atitude drástica. Onde você chega, faça e aconteça. Mas e depois? Como é que vai ficar? De repente aí você descobre que teu marido tem uma mulher e você descobre onde ela mora. Aí você vai lá, faz o maior escândalo. Quem vai sair pior da situação será quem? Ela ou você, mulher? Será você mesmo, porque você acabou se expondo ao ridículo por alguém que não merecia. Alguém que não merecia a sua atenção. Mas por que aconteceu isso? Porque você ouviu o conselho de alguém que não tinha algo verdadeiro para te passar. Veja, a Bíblia diz que é bem-aventurado, é feliz aquele que não segue. Quer dizer que aquele que segue é infeliz. Não existe meio termo nessa palavra. Ou você vai ser feliz, ou você vai ser infeliz. Quando é que eu vou ser feliz? Quando eu passo a dar ouvidos à voz de quem? De Deus. Porque de nada me adiantará ouvir a voz do homem. Porque geralmente o homem não vai ter nada. O homem mudando, a mulher mudando, não vai ter o que passar de bom. Você de repente se encontra num momento difícil. Qual o conselho das pessoas? Vamos beber. Vamos beber para esquecer desse momento. Mas e depois que passar o efeito da bebida? Você que se droga, qual vai ser o efeito que a droga vai te causar? Quando isso passar, você vai se deparar novamente com a mesma situação. Quanto que quando você vai até Jesus e busca nele forças e direção, aquilo que ele te disser vai te servir para fortalecer, para lutar contra aquela situação, até porque você não pode aceitar viver uma vida infeliz. Pelo contrário, a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 1, no versículo 19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ou seja, você passará a desfrutar daquilo que Deus tem de melhor para você. Você está entendendo? Então a primeira pessoa é aquela pessoa que ouve aos ímpios e acaba detonando totalmente a sua felicidade. Mas aquela pessoa que atende a Deus, ela será o quê? Feliz e bem-sucedida. A segunda pessoa se diz assim, não imita a conduta dos pecadores. Qual é a conduta dos pecadores? Pecadores é aqueles que vivem fazendo coisas erradas, aqueles que vivem fazendo coisas que desagradam a Deus. Eu não devo me tornar um padrão de uma pessoa que não serve a Deus, porque geralmente uma pessoa que serve a Deus, ela é levada aos vícios, às festas, às coisas impuras e abomináveis aos olhos de Deus. E se eu fizer isso, eu estarei me tornando tão abominável quanto aquela pessoa. E quando Deus olhar para mim, ele vai ver somente o quê? Coisas erradas. Olha, a Bíblia diz, e há muitos estudantes na Bíblia, né, que diz o seguinte, que Jesus ele ficou tão cheio de pecado da nossa parte, e sabe o que aconteceu? Deus não suportou e virou as costas. Até os próprios anjos viraram as costas porque não aguentaram ver o tanto de pecado que estava sendo acarretado sobre o Senhor Jesus. E se você viver segundo a conduta deste mundo, meu querido, minha querida, o que vai acontecer? Deus ele não vai ter força para te ajudar. Ele não vai ter como fazer porque você está preferindo dar prioridade às coisas que são do mundo e não dando uma importância para Deus. Às vezes você está um tempo na igreja, você está buscando, mas às vezes você não está vendo algo acontecer. Qual é a sua postura? Muitas vezes as pessoas acabam abandonando a fé e dizem assim, eu estou vindo aqui há tanto tempo, acho que isso aqui não vai dar certo. Aí você começa a trilhar outros caminhos que não tem nada a ver. E quando você se deparar, você está onde? No fundo do poço. No fundo do poço. E você acha que Deus quer isso para você? Não. Então não sigamos o padrão do mundo. O que Jesus fala?
Não ameis ao mundo. Primeiro, o mundo ele se torna teu inimigo. Você já experimentou falar de Jesus para uma pessoa do mundo? Geralmente a pessoa, a primeira coisa que ela faz é te rejeitar. Ela rejeita a tua crença. Ela diz, eu gosto de você, mas eu não gosto da igreja que você frequenta, do lugar para onde você vai, para aquilo que você tem em mente. Você está entendendo? Sim ou não? Então você precisa analisar a seguinte situação: eu não posso me moldar ao mundo. Não. Eu tenho que me moldar e ser imitador de Cristo. Procurar me tornar um padrão, uma referência. Presta atenção, gente, isso aqui é muito sério. As pessoas lá fora, elas não buscam outra coisa a não ser um referencial, um modelo a ser seguido. E qual tem sido o modelo que você tem proporcionado a essas pessoas? Será que as pessoas têm encontrado em você alguém de fé? Alguém que está constantemente vivendo segundo a vontade do Senhor? Ou encontra em você alguém que vai na igreja, que profere a palavra de Deus, mas quando abre a sua boca é só para falar palavrões, falar palavras torpes, mentiras atrás de mentiras, e acaba envergonhando o nome de Jesus, e você acaba sendo uma pedra de tropeço no reino de Deus. Para você ver como isso aqui é sério, ele está falando que feliz é aquele homem que não imita a conduta dos pecadores, irmãos. Deus, ele odeia o pecado, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Mas o que ele quer que nós venhamos a fazer? Se arrepender do que nós cometemos, venhamos a confessar, porque o ato de você confessar a Deus o seu pecado, isso livra você de todo o pecado, de toda a culpa, e te liberta daquilo que você fez, seja lá no passado, seja no presente. Quando você confessa a Deus o que você fez, o que vai acontecer? Você vai se sentir livre. Sabe o que o rei Davi dizia? Que quando ele imputava, quando ele escondia os pecados dele, os ossos dentro dele pareciam que estavam quebrados, ou seja, ele sentia uma dor interior, porque ele sentia uma acusação dentro da alma dele. E é isso que o diabo quer fazer com você, ele quer te aprisionar no erro. Quantas as pessoas que um dia já fizeram a obra comigo, no qual a gente vai, evangeliza aquela pessoa e diz assim, eu não tenho forças para ir à igreja, não tenho forças para me levantar, não tenho forças para ir buscar. Mas por quê? Porque aquelas pessoas de fato não estão arrependidas e não estão dispostas a largar o erro. E o que causou, a única coisa que tem dentro dela é um remorso, porque ela está bem aparentemente, mas por dentro dela ela está um caco humano. E essa é a realidade. Mas quando você passa a confessar os seus pecados perante Deus, lá em 1 João capítulo 2, fala que nós temos um advogado fiel, que está intercedendo por nós. Gente, o Senhor Jesus passou aqui nessa terra em forma humana, por isso ele soube, lá em 1 Coríntios. Gente, está escrito. É no capítulo 15, se eu não me engano. Não, desculpa. Capítulo 4, no versículo 15 e 16, está dizendo que ele passou aqui em forma humana. E ele viu o que nós passamos, ele sentiu o que nós sentimos. Mas também está escrito que não há tentação que não seja humana, e que bem-aventurado é aquele que suporta com fé, com perseverança, com permanência ao pecado. Quando você confessa, você está resistindo ao pecado e se libertando de fato daquele acontecimento. Eu não te conheço, mas Deus ele conhece tudo o que se passa contigo. O outro grupo de pessoas que tem aqui são aqueles que não se assentam à roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Às vezes você se detém, ou seja, você para em certos lugares onde as pessoas não dão crédito nenhum à sua fé. Pelo contrário, elas ficam zombando de você. Te chamam de crente, de Bíblia, disso, daquilo. Porém, elas fazem aquilo a fim de te diminuir. E você não deve andar com aquelas pessoas que querem te diminuir. Pelo contrário, ande
trilhe outros caminhos, porque se você andar com pessoas que querem te diminuir, você nunca vai crescer na vida. Essa é uma realidade. Porque o ambiente que você vive acaba trazendo para você uma essência de vida. Se eu ando com pessoas que são felizes, eu serei feliz. Se eu ando com pessoas tristes, amarguradas, eu serei uma pessoa péssima. A minha mãe já dizia para mim, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Isso é fato, irmãos. A pessoa que vive andando com pessoas que são contrárias às ordenanças, aos mandamentos de Deus, ela é inimiga de Deus. E se você continuar andando com as pessoas, o que vai acontecer? Deus ele vai te ver como um inimigo. A Bíblia diz que dura a coisa cair na mão do Deus vivo. E aquelas pessoas que andam contrariamente à vontade de Deus, elas caem na mão do Altíssimo. E quando caem, gente, seu fim é péssimo. São pessoas que acabam sendo exterminadas da face da terra. Mas hoje Deus está te chamando para viver em novidade de vida. Não ser infeliz, mas poder desfrutar de uma vida feliz, sem atender ao conselho dos ímpios, sem imitar o mundo e sem sentar, sem parar para ouvir o que eles têm. Qual tem sido o seu prazer? Prazer é o mesmo que satisfação. É quando você está satisfeito com a sua vida, com o seu casamento. Mas a pessoa que ela é insatisfeita, ela vive reclamando. É como o povo de Israel. Eles eram para fazer uma viagem de 11 dias para chegar até lá, na terra prometida. E sabe quantos anos eles ficaram, irmãos? 40 anos. 40 anos andando ao redor de uma mesma montanha. De repente, você está andando ao redor de um problema por muitos e muitos anos por causa da tua insatisfação, que causa reclamações, murmurações atrás de murmurações. Bem, a Bíblia diz que nós devemos fazer tudo sem murmuração, sem reclamação, porque a murmuração ela desagrada, é algo que é abominável aos ouvidos de Deus, porque Deus não suporta ouvir você toda hora reclamando, toda hora reclamando. Chega de você ficar reclamando, falando coisas erradas, atribuindo a Deus o seu fracasso, quando você sabe que você é que deveria ter tomado uma atitude antes e não tomou e acabou vivendo a vida de fracasso que você tem vivido, irmão. Chega, pare. A Bíblia diz: aquietai-vos, ou seja, pare um momento. Ei, dá um tempo para escutar a voz de Deus. Se você não der ouvidos à voz de Deus, você dará a voz do diabo. E aí? Você continuará vivendo uma vida de derrotas, de fracassos, andando, girando ao redor de uma montanha que está tão claro como você pode resolver tal situação. A Bíblia continua dizendo aqui, antes, ao contrário, a sua satisfação, ou seja, o seu prazer, está na lei do Senhor e na sua lei medita de noite. Quer dizer, por que a pessoa ela não é bem sucedida, ela não é satisfeita, ela não tem prazer naquilo que ela faz? Porque ela não vive segundo a direção da palavra de Deus. No Salmo 119, no versículo 105, Davi foi muito claro quando ele falou o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ele tinha uma vida direcionada por Deus, e Davi não ia para uma batalha sem antes consultar a Deus, sem antes colocar a Deus à frente da batalha, meu querido, minha querida. Pare de tentar resolver a sua vida com a força do seu braço. Pare de confiar em você. Pare, às vezes a autoconfiança atrapalha muito, porque você acha que você é capaz de fazer qualquer coisa, quando você não é capaz de fazer nada, porque você não está seguindo a palavra de Deus, portanto você não está seguindo aos conselhos de Cristo, que Ele disse, foi bem claro: sem mim nada podeis fazer. De repente você está demorando a se libertar. Você sente um
uma pressão, uma opressão maligna. Mas sabe por quê? Porque o diabo está mais próximo de você do que o próprio Deus. Você escuta vozes, você vê vultos, porque você dá mais ênfase aos prazeres da carne do que ter prazer em ouvir a voz de Deus. Quantas vezes você lê a Bíblia durante o dia, irmão? Quantas vezes você pega para se alimentar desta verdade? São muitas as pessoas que nós temos orientado, pessoas que um dia eram firmes, obreiros, pastores da casa de Deus, mas com o passar do tempo deixaram de orar, deixaram de buscar, deixaram de se alimentar. E o nosso espírito é como a nossa carne. A quem você tem alimentado mais? Às vezes você se alimenta mais da televisão, disso, daquilo, da internet, tal. Porém, das coisas de Deus você não tem alimentado o seu espírito. Você não ora mais, você não busca, você nunca mais ou nunca levantou pela madrugada para buscar a Deus. E isso tem causado em você um esfriamento espiritual contínuo, onde você não tem conseguido obter sucesso em nada do que você faz. Por quê? Porque você não está agradando a Deus. A Bíblia diz que são muitas as aflições do justo, mas todo o Senhor os livra. Mas e se você não estiver com Deus? Você vai ter muitas aflições e você vai se afundar mais e mais. Tem gente que já não está mais no fundo do poço, já está lá, perto do inferno. Porque a sua vida tem sido um inferno, não tem sido o céu. Tem sido um inferno. Brigas constantes dentro da casa. O marido com a esposa que não se entende, a mulher que vive se sentindo só. É você que sente um vazio na tua alma. O seu vazio é porque você não busca Deus e você acaba caindo numa solidão profunda, onde você acaba rompendo, entrando dentro de uma depressão, irmãos. Existem muitos crentes depressivos quando deveriam estar felizes, porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas por que as pessoas não são alegres? Porque elas estão se sentindo só. E por que elas estão se sentindo só? Porque elas não estão buscando aquele que pode salvar.